Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um fantástico, excepcional e muito joia episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Exagerei um pouquinho hoje, né? Exagerei um pouquinho, mas é para animar você. Lucas capítulo 4, parte 3, episódio número 278, quarta temporada. Vocês estão comigo? Firmes? Até o final? Então vamos lá? Continuar hoje falando um pouquinho um pouquinho do Sermão do Monte ali, quando Jesus começa a falar dos pobres, né? Do Evangelho. No próximo episódio nós vamos falar bastante sobre essas questões aqui, no capítulo 5, enfim. O Sermão do Monte é muito grande e nós estávamos falando anteriormente sobre a tentação de Jesus. Vamos dar continuidade sobre essa pregação do evangelho dele. Depois nós vamos ver um pouquinho mais do Sermão do Monte nos próximos episódios. Tá joia? Tudo bem com vocês? Espero que sim. E a gente vai lá aprender bastante hoje. Leia o capítulo 4, pega o caderninho para você anotar as dúvidas e vamos comigo nessa viagem através das páginas da Bíblia. Os pobres e o evangelho, o que tem isso? Qual o significado disso? Esse é um fato muito significativo, que a primeira obra do Messias foi uma pregação do Evangelho aos pobres. Por quê? A vida deles na terra é a mais difícil. Muitas vezes é uma labuta incessante. Muitas vezes de privação severa, conforto e prazer quase destituídos. Muitas vezes de opressão séria e dura, em que a vontade forte de outro rouba toda a liberdade de ação. O passado é triste, o presente sombrio e o futuro incerto. Não há prazeres na lembrança e não há alívio na esperança. Quão preciosas, quão necessárias são as alegrias que a terra não pode dar e não pode roubar, os tesouros que enriquecem o coração, as esperanças que vão além da sepultura. Quão dificilmente os que têm riquezas entram no reino dos céus. O seu tempo está ocupado, as suas mentes estão cheias de atividades e prazeres que estão no plano terreno. E as coisas mais elevadas e dignas estão escondidas da vista deles. Os pobres, embora tenham de fato suas próprias tentações e seus próprios erros e falhas, são ainda mais propensos a ver a mão divina acenando para eles e a ouvir a voz celestial, chamando-os à sabedoria, ao serviço e à alegria eterna. As pessoas comuns ainda ouvem a Cristo com alegria, enquanto os ricos, os fortes e os famosos estão sentados no topo do mundo. Foi de fato uma grande coisa dizer: aos pobres o evangelho é pregado. Foi uma das marcas do cristianismo que nosso mestre fez seu apelo. Não como a filosofia fez antes dele, como a ciência em nossos dias está fazendo para o aprendizado e a influência humana. Há apenas um refúgio de nossa alma que vale a pena, para quem podemos fugir com perfeita certeza de que nele encontraremos o que precisamos. Cristo veio para curar os quebrantados de coração e ele o faz, oferecendo-nos a mais terna simpatia. Ele é o sumo sacerdote, que é tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, tendo sido provado em todos os pontos, assim como nós, e portanto capaz de entrar
perfeitamente em nossas dores, sejam de mente, corpo ou estado de alma. Pelo ministério do seu Espírito Santo, ele vem a nós, habita em nós e age poderosamente, embora graciosamente, em nossos corações. Assim ele permite que os orvalhos, suaves de seu conforto, esfriem o calor de nosso espírito febril, tornando-se conhecido por nós como Deus de todo conforto, como aquele que consola os abatidos, concedendo-nos ajuda eficaz, iluminando nossas mentes, energizando nossos espíritos, tornando-nos capazes de fazer o que deve ser feito, animando-nos, revigorando-nos, capacitando-nos para fazer a nossa parte e fazer nosso trabalho. Na proporção em que somos reverentes e puros de coração no tempo de nossa prosperidade e alegria, podemos esperar por sua habitação e trabalho no dia da dor desesperada e do coração partido. Jesus diz que os cegos verão. A recuperação da visão aos cegos deve ser muito ruim ser cego. É ruim ser fisicamente cego, não olhar para nenhuma paisagem, não ler nenhum livro, não contemplar nenhum semblante, não reconhecer nenhum amor em um rosto humano, tatear o nosso caminho na densa escuridão. É pior ser mentalmente cego, olhar e não ver, abrir os olhos para a beleza, maravilhas e glórias do universo e não reconhecer nada de belo, maravilhoso, glorioso ali. Estar tão sozinho em uma biblioteca quanto em uma cela. E pior ainda é ser moralmente cego, cego de alma, de modo que um homem não possa ver nada degradado na embriaguez, nada vergonhoso no vício, nada revoltante em obscenidade e profanação, nada repugnante no egoísmo, de modo que um homem não pode ver nada nobre na generosidade, nada belo na beneficência, nada real na justiça e no dever, e nada sagrado no amor humano. O pior de tudo é ser cego espiritualmente. O pior, porque essa é a raiz e a fonte de todas as outras. Cegueira de espírito, uma escuridão em que a alma deixa de ver o mais alto de todos os seres, a mais elevada de todas as verdades, o maior de todos os fatos, uma escuridão em que a alma não reconhece a verdade essencial de que em Deus vivemos, nos movemos e resistimos, e que para Ele somos responsáveis por tudo que somos e temos, em que é cego ao nosso triste estado de culpa e condenação. Aos olhos de Deus, Cristo é o grande restaurador da nossa visão espiritual. E como Ele nos faz ver aquilo para o qual, se não fosse por Ele, deveríamos ter permanecido cegos. Vindo a nós de Deus, o grande Mestre transformou essas incertezas em verdades vivas e sustentadoras. Ele nos diz com autoridade e decisão que Deus é o único Espírito Divino, o justo governante de todos, o Pai das almas, condenando-as em seu pecado, compadecendo-se delas em seu afastamento, convidando-as a retornar. Que Deus determinou que quando morrermos, viveremos novamente, ressuscitaremos para uma ressurreição de condenação ou de vida, trazendo a verdade para perto dos olhos da alma. Quando nosso Senhor viveu na terra, Ele mesmo fez isso em sua própria pessoa. Por exemplo, no caso da mulher de Samaria, o jovem rico Nicodemos, Ele trouxe a verdade do reino ao coração e à consciência. Esses lábios estão fechados para nós agora. Cristo não fala agora como falou então, mas seu Espírito ainda está conosco. Sim, falando por meio de sua palavra, por meio de seus servos fiéis, por meio de sua providência, iluminando mais plenamente as mentes daqueles que vão com fé procurá-lo e servi-lo.
A todas as almas que buscam e confiam, ele manifesta sua verdade em plenitude sempre crescente. A eles ele os conduz a toda a verdade que eles precisam conhecer. E para eles torna-se gloriosamente verdade que o Espírito do Senhor ungiu, seu Salvador, para a recuperação da vista aos cegos. Veja no capítulo 4, versículo 18, ele dizendo que veio para falar aos cativos, pôr em liberdade os que estão feridos, cativos. E quem podem ser eles que são assim caracterizados? E de que maneira Jesus Cristo atende a sua necessidade especial? Almas feridas são aqueles que estão irritados com as preocupações da vida, cuja disposição é tal ou cujas circunstâncias são tais, que são assediadas e afligidas por uma multidão de pequenos conflitos. Aqueles que estão perplexos com os problemas da vida, que querem estar mentalmente satisfeitos e ver que suas teorias concordam com os fatos existentes, e que, encontrando essas duas coisas em frequente antagonismo, ficam perturbados na alma. Tais homens nunca estão fixos em suas convicções, mas sempre pensando que estas requerem reajustes. Aqueles que são feridos pelas perseguições da vida, que estão continuamente entrando em colisão com os homens. Eles podem ter um hábito combativo ou podem ser colocados em ambientes humanos desfavoráveis à paz. Mas seja qual for a causa, eles estão sempre em conflito, estão perpetuamente sendo objeto de ataque, da obscenidade, do desprezo dos homens. Eles carregam um sentimento machucado sobre eles. Os feridos pelas dores mais pesadas da vida, de quem a saúde, ou a reputação, ou a posição, ou a fortuna, ou objeto de forte e profunda afeição foi subitamente tirado. Jesus Cristo veio, como ele falou, pôr em liberdade almas feridas, não como um libertador liberta prisioneiros machucados, mas ele os emancipa, tirando deles seu sofrimento e dando-lhes uma grande medida de liberdade espiritual. Ele abençoa essas almas feridas. Em cada uma de suas angústias, eles podem sentir a terna simpatia de seu sumo sacerdote. Em todos os pontos ele foi tentado ou provado, assim como nós. Não carregamos cruz que ele não tenha carregado antes de nós. A dele era mais pesada que a nossa. Ele está pronto a nosso apelo para nos fortalecer por seu Espírito que habita em nós e para nos conceder uma graça tão forte que, em vez de gemer sob nossos golpes, podemos até nos gloriar neles. Aquelas excessivamente grandes e preciosas promessas que não apenas cobrem todo o caminho da vida, por mais longo que seja, mas vão além da linha do horizonte da morte para o futuro abençoado e eterno, a graça das palavras de Cristo. As palavras graciosas, palavras de graça que saíram de sua boca, as palavras do Senhor Jesus, elas eram de fato sem seriedade, às vezes não sem severidade. Cristo disse quando a ocasião exigia coisas que assustavam seus ouvintes, coisas que são adequadas para nos fazer parar e até tremer diante de sua severidade. Nenhum homem pode ouvir a Cristo com atenção e reverência e se acomodar em uma confortável incredulidade ou pecado autocomplacente. No entanto, suas palavras eram preeminentemente palavras de graça. Pelas verdades que ele pregou, ele deu a conhecer à humanidade que Deus é acessível a todos, o acessível, que está sempre disposto a receber seus filhos e que acolhe de volta até aqueles que se afastaram.
que uma vida nobre está aberta a todos. Podemos ser em caráter e espírito, bem como em nome e posição, filhos de Deus, luz do mundo, sal da terra. Que um futuro glorioso está ao alcance de todos. Na casa do Pai há muitas moradas. Que a salvação está muito próxima de todos, a Escritura é cumprida, o Redentor veio, o cego pode ver, os cativos podem ser libertados. Este é o ano aceitável, o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Ele não ameaça com raiva, ele nos convida cordialmente, ele diz vitorioso: vinde a mim, sou manso e humilde, permaneça em mim e eu permanecerei em você. Eis que estou à porta e bato. Venha para um lugar deserto e descanse um pouco. Tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não podem suportá-las agora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não vou deixá-lo sem conforto. É perfeitamente seguro confiar em sua graça. Ele quer dizer tudo o que diz. O pior pode obter a sua misericórdia. O mais tímido pode confiar na redenção por meio de sua bendita, gloriosa, maravilhosa palavra. E é isso que nós estamos aqui fazendo, meditando na palavra de Deus. Volte no próximo episódio. Tem muito mais coisa legal para a gente aprender. Tem os episódios anteriores, se você não ouviu. Tem sido um momento gracioso. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.